Aviso! Infelizmente, no dia que a gente tirou pra gravar esse vídeo do Candyman novo, tanto eu como a Karina tivemos um ataque alérgico bem agressivo. A gente gravou o vídeo mesmo assim, mas acho que o impacto disso ficou bem evidente. Então, se a gente tiver com cara de morto-vivo e falando embolado nesse vídeo, é por causa disso. Ao contrário dos outros vídeos do canal, onde a gente tem cara de morto-vivo e fala embolado naturalmente. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é A Lenda de Candyman, de 2021. Um filme dirigido pela Nia Da Costa, que dirigiu um filme chamado Passando dos Limites, uns anos atrás. E o filme estrela Yahya Abdul-Mateen, que fez Nós, e a Teyonah Parris, que fez várias séries tipo Mad Men e WandaVision. A Lenda de Candyman é o quarto filme da franquia e pode ser o equivalente dela ao Halloween de 2018. É um filme que pode ser encaixado como um soft reboot, porque ele é uma continuação e um reboot ao mesmo tempo. Ele ignora as continuações da franquia e faz um filme que continua diretamente e fazendo várias referências ao primeiro, só que ele se passa 30 anos depois. A franquia Candyman era uma trilogia de filmes dos anos 90, que o primeiro filme, O Mistério de Candyman, é um clássico do terror. É um filme muito bom e as continuações nem tanto. Eu falei de todos esses filmes aqui numa retrospectiva, tá o link aqui em cima. Mas o legal do primeiro filme é que ele é baseado num conto do Clive Barker, o mesmo autor de Hellraiser, e esse conto se passava em Liverpool, na Inglaterra. Mas o filme do Bernard Rose, quando readaptou essa história para Chicago, recontextualizou tudo para o ambiente dessa cidade e para os projetos habitacionais que tinham lá. E ele também adaptou o personagem do Candyman com uma história nova. Ele virou um homem negro que foi vítima de racismo, que foi assassinado no passado. Então o primeiro filme do Candyman acabou sendo sobre bastante coisa. Ele é sobre conflito de classes, ele é sobre injustiça racial, e ele também é sobre terror, sobre body horror e sobre lenda urbana. E considerando todos esses elementos, acho que a Nia Da Costa fez um excelente filme do Candyman aqui. Teve alguns momentos meio esquisitos, meio sem sentido, um pouco deslocados, mas no geral foi um ótimo filme sobre Candyman. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Candyman novo, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também vou pedir para vocês serem membros da Trecheira Violenta. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a bastante conteúdo exclusivo que a gente está sempre liberando aqui. E também pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal por votações que acontecem exclusivas para membros. E também confiram o nosso podcast, Trash Talks, que está disponível aí em quase todos os serviços onde vocês escutam podcasts. Então é isso, vamos à trama. A Lenda de Candyman é sobre Anthony McCoy, um artista com bloqueio criativo que descobre sobre o caso da Helen Lyon, a estudante que ficou doida e sequestrou um bebê e matou uma galera. Isso é um caso que acontece no primeiro filme de Candyman. Quando ele descobre isso, ele se sente inspirado e vai dar um rolê no que sobrou do Cabrini Green, o projeto habitacional onde o primeiro filme se passa. E hoje em dia já foi quase todo demolido e gentrificado. Nesse rolê, ele acaba descobrindo sobre o Candyman, a lenda urbana do homem com um gancho no lugar da mão que mata a galera que fala o nome dele 5 vezes no espelho. Então ele fala o nome do Candyman no espelho e depois começa a fazer várias obras sobre o caso. Mas claro que não acaba aí. O que acontece é que várias pessoas associadas ao Anthony começam a ser assassinadas pelo Candyman e o próprio Anthony vai surtando um pouco com essa situação. Esse filme tem muita coisa rolando, tem muita coisa que acontece nele e tem várias facetas diferentes. Então vamos começar comentando um dos pontos mais interessantes do filme pra mim, que é essa coisa do artista, o pintor buscando inspiração. É uma trama bem crítica até ao mundo da arte, lembra um pouco que aquele filme da Netflix, o Velvet Buzzsaw, que a gente já falou aqui no canal, faz também. Mostrando todas essas figuras pedantes que estão ali no começo cagando na cabeça do protagonista, mas que são oportunistas e tentam ficar do lado dele quando ele começa a ficar mais conhecido. O que dá até pra traçar um paralelo, porque o primeiro filme tem essa coisa da pontada na comunidade acadêmica que é feita lá com a tese da Helen. E acho que esse filme faz igual, só que dando uma pontada na comunidade artística. Isso na real é visto no protagonista também, porque ele faz a exposição sobre o Candyman e instiga as pessoas a falarem o nome dele no espelho. E quando elas fazem, ele aparece e mata elas. E acaba que o nome do protagonista começa a aparecer nos jornais. E ele fica muito mais feliz do nome dele aparecer nos jornais do que preocupado com as pessoas que de fato estão morrendo. A personagem da crítica de arte também é bem descarada. E a forma com que ela muda de opinião sobre o protagonista, começa a demonstrar mais interesse pela arte dele depois que o nome dele começa a aparecer nas manchetes. E é aquela coisa, ela não se importa com a mensagem por trás do trabalho dele, ela não se importa com a violência policial que ele está denunciando, com o racismo que ele está denunciando. Ela só se importa com o sensacionalismo das notícias por trás dos assassinatos.
A outra comparação que eu quero fazer é que eu gosto muito do design todo que rola quando o protagonista começa a se deixar levar pela lenda do Candyman e começa a pintar uns quadros muito doidos. E me lembrou muito também todo o design do jogo do Layers of Fear, que é sobre um cara que é um pintor que tá ficando doido também. Então eu gostei disso, eu gostei bastante desse aspecto da trama. Mas o aspecto do Candyman que esse filme mais aproveita, com certeza, são os espelhos em que o Candyman aparece. Todas as mortes do filme e algumas cenas de susto aproveitam muito bem esse elemento do reflexo dele. E eles fazem uma coisa diferente, uma coisa meio homem invisível, porque ele não se materializa no mundo real. Ele só aparece meio que no mundo do espelho, só que as coisas que ele faz afetam o mundo real. Então as pessoas morrem de verdade, você não vê o que está acontecendo, é como se elas estivessem sendo atacadas por uma força invisível, exceto quando você consegue ver pelo reflexo. E aí você vê que ele tá ali matando todo mundo. E esse filme faz muito isso. A direção da Nia da Costa aproveita muito bem esses elementos. São umas cenas simples, mas são coisas que funcionam bastante, que tem uma tensão ali. É o protagonista se olhando no espelho e vendo uma abelha que só tá no espelho e não no lado real da cena onde ele tá. É o protagonista se olhando no espelho e vendo o Candyman no lugar dele, como se fosse reflexo, fazendo tudo que ele faz. E são cenas muito boas de terror. Tem a cena do elevador, que é um elevador todo cercado de espelhos, que é uma cena muito bem construída, é um dos melhores momentos de susto do filme. Acho até que dá pra falar que esse filme é tipo um... Sabe quando o sci-fi faz um filme de tubarão, e aí os roteiristas parece que se reuniram e pensaram quais situações com tubarão que a gente pode colocar nesse filme? Esse filme é tipo isso, mas com espelhos. E bem feito. Nossa, coitado da Nia da Costa, né? Não foi uma comparação muito feliz, não. Até as logos das produtoras no começo do filme estão ao contrário, pra fazer essa brincadeira com espelho, reflexo e afins. E é um filme muito bonito, tem uns planos muito bons. Eu particularmente gosto de uma cena de assassinato que é gravada bem de longe, pela janela do apartamento, e ela vai afastando, e você vai vendo a mulher sendo atacada por essa força invisível, bem aberta, assim. É bem foda, achei bem interessante. Eu gostei bastante da sacada que eles fizeram nos créditos iniciais, porque o filme dos anos 90 do Candyman, os créditos iniciais acontecem naquele plano zenital, visto de cima para baixo, passando por cima das ruas da cidade. Nesse filme eles fazem ao contrário. Os créditos iniciais se passam na rua da cidade, com um contra-plongé, a câmera apontando para cima, mostrando assim de um jeito muito louco o topo dos arranha-céus passando pela névoa. É uma parada bem legal. E tem que dar um crédito pra galera dos efeitos digitais também, porque para um filme que tem essa quantidade de espelho, a quantidade de câmera aparecendo nos espelhos que eles devem ter tido que remover digitalmente deve ter sido bem grande. E também para a equipe de efeitos práticos, porque esse filme tem umas maquiagens sensacionais. No começo do filme, o protagonista é picado por uma abelha na mão, e é uma picadinha normal de abelha, né? Um ferimento pequeno. Só que o negócio vai evoluindo a cada cena, até que no final tá um ferimento gigante, bizarro, de body horror. E uma coisa que eu achei muito foda também é que dentro dos ferimentos dele tem uma textura de colmeia. E no começo eu falei, gente, que estranho esse ferimento. Depois que eu vi, nossa, porra, ó, é uma colmeia, óbvio. Maravilhoso. O que, se a gente parar pra pensar, é um pouco preocupante, né? Porque aquele ferimento dele tá completamente insalubre. Parece que o braço dele vai cair, igual, tá pior que o braço do Jared Leto em Requiem para um Sonho. E ninguém dá um toque nele, ninguém fala nada. Todo mundo finge que, imagina, doidinho. Eles só tocam no assunto numa cena que ele vai parar no hospital e a enfermeira fala uma coisa tipo, caraca, brother, esse negócio tá feio, ainda bem que você veio pra cá. Mas ele só vai embora, ignora completamente, é isso. Mas ainda falando sobre o visual, eu gosto bastante que o filme começa com um flashback dos anos 70 e eles recriaram o Cabrini Green antigo pra essa única cena. Eu acho legal que eles mostram esse lugar mais antigamente como um lugar limpo, um ambiente mais amigável, talvez, ao invés daquele lugar todo sucateado que a gente já viu no filme dos anos 90. Tem uma parte no presente que o protagonista vai passear lá no Cabrini Green para pegar inspiração para a obra, e o design já é bem mais conectado com o dos anos 90, com aquelas casas bem maltratadas e os grafites clássicos do Candyman na parede. Mas pra mim a marca mais forte de identidade visual nesse filme, a coisa mais original, foram aqueles teatrinhos com boneco de papel. O filme fez um trailer bem único, bem legal usando essa ideia, que ele contava várias origens alternativas da história do Candyman desse jeito. Eu achei muito bom que isso não foi só pro trailer, eles usaram essa estética no filme para um propósito parecido, porque toda cena de flashback ou história que os personagens estão contando, incluindo os eventos que aconteceram no filme dos anos 90, são contadas por esses bonecos de papel. E pelo que eu li na internet, isso tudo é efeito prático mesmo, eles fizeram os bonequinhos na moral e gravaram lá. Forma de fazer flashback sem ser cafona. Nia da Costa dando aula.
Sem fazer supercut do filme original, né? E falando no filme original, uma coisa bem interessante que eles fizeram é a evolução da história da Ellen e como essa história foi completamente modificada ao longo do tempo. Porque a gente viu o filme, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que ela foi a vítima da situação, mas hoje em dia a história virou uma lenda urbana própria, totalmente distorcida, em que a Ellen é doida, uma assassina que pegou, matou cachorro, criança. Que ela fez mesmo, né? Mas enfim. Esse filme tem várias ligações com o primeiro, que às vezes são um pouco gratuitas, mas que na maior parte funcionam. Na real, a mais gratuita de todas eu achei que foi o próprio protagonista, porque isso no filme é tratado como uma grande revelação. Mas quem é perspicaz e gosta bastante do primeiro filme, pega isso logo de cara só de ver o nome do protagonista, né? Não é muito bem um spoiler. Eu na verdade já sabia disso só por ler a sinopse do filme também, né? Então tem isso, ele já fala isso, então não vou colocar isso na spoiler zone não. Mas o que rola é que o protagonista, o Anthony McCoy, é o bebê que o Candyman sequestra no primeiro filme. Só que o problema é que isso não faz tanta diferença. Se ele fosse qualquer outra pessoa, o filme ia seguir o mesmo. Isso talvez esteja no filme só pra justificar o porquê dele ser o escolhido, porquê que ele tem essa conexão com o Candyman, mas é um pouco desnecessário, podia ser só uma pessoa qualquer. E o problema é que eles demoram muito pra revelar isso. É tipo só no começo do último ato que ele vai lá falar com a mãe dele, que inclusive é interpretada pela mesma atriz do filme dos anos 90, isso eu achei um toque legal. Mas aí ela conta que ele é o bebê da história, ele só dá de ombros, vai embora e é isso. Não é mais mencionado. Sem falar que dá pra chamar isso também de um furo de roteiro, porque no começo do filme mostra ele pesquisando no Google a história da Helen Lyle. Então seria muito fácil dele achar o próprio nome e descobrir que ele foi a criança que foi sequestrada pela Helen Lyle, até porque não foi um caso dela ter matado a criança e quererem proteger a identidade, foi um caso de criança desaparecida mesmo, e caso de criança desaparecida geralmente tem o nome da criança. O filme foi produzido pelo Jordan Peele, porque ele tá nessa agora, de produzir vários filmes e séries de terror, e Candyman, na verdade, parece perfeito pra ele. Eu li, inclusive, numa entrevista que perguntaram por que ele não dirigiu Candyman. E ele falou que ele é tão fã do filme original que ele não conseguiria se desprender da história para criar uma coisa original. E além disso, ele também é um dos roteiristas do filme, o que dá para sentir em alguns momentos, porque tem várias coisas bem características do Jordan Peele. Tem umas cenas de humor autoconsciente no meio do filme, o que às vezes pode até ser demais, né? Porque eu acho que esse é um filme mais sombrio que talvez não peça tanto esse alívio cômico. Tipo um momento em que a protagonista tá numa cena super tensa e aí ela abre uma porta que dá pra um porão escuro e ela fala, nope, nem fudendo, e fecha a porta. E é engraçado mesmo, mas acho que ficou um pouco deslocado ali. E o roteiro também tem algumas convenções de terror, como por exemplo o professor enredo, que é claro que tem o cara que vai explicar pro protagonista quem é o Candyman e a lenda do Candyman. E a namorada do protagonista, que divide o protagonismo com ele mais da metade pro final do filme. Também tem um desenvolvimento, tem uma cena de flashback, tem uma cena do pai dela se matando, mas é tudo meio deslocado da trama e parece que tá ali meio que pra ser filler pra personagem. Última coisa que a gente tem pra falar aqui é da trilha. O Candyman original tem uma trilha sonora perfeita e icônica do Philip Glass, e a trilha desse filme obviamente não vai ser tão legal quanto, mas eu gosto que eles usam os trechos clássicos da música original com parcimônia. O tema mais conhecido do filme é o tema da Helen, né, que tá relacionado à personagem do primeiro filme. Eu achei bom que eles só usaram essa música, apesar dela ser a mais famosa, quando eles estão falando os flashbacks do que aconteceu com a Helen. Então eu só achei bem legal, achei respeitoso com o filme original. E outra coisa legal do som desse filme, mas eu achei o som dele muito bom. Tem umas cenas que tem um lance de enxame de abelha e você ficava escutando as abelhas batendo, vindo de todo lugar da sala de cinema, eu achei muito maneiro. E agora a gente vai falar sobre as mensagens que o filme passa, sobre o final dele e sobre mais ligações com o filme original, mas para isso vamos entrar, claro, na spoiler zone. Então roda a vinheta. You've just crossed over into the spoiler zone. Eu gostei muito do começo do filme, mas no final ele acaba ficando meio zoneado, porque tem muita ideia acontecendo ali que acaba não sendo tão bem desenvolvida no final. O que mais incomoda é que um dos vilões do filme, que é uma revelação que acontece já pro final, é que o professor Enredo, o cara que mora no Cabrini Green e tá explicando pro protagonista toda a lenda do Candyman, na verdade estava manipulando ele o tempo todo para transformar o protagonista no próprio Candyman. O que é maneiro. O problema é que ele vira um clássico exemplo do Crazy Joe, que a gente usa bastante aqui no canal, que é o cara que é uma personagem completamente normal até que a galera descobre que ele na verdade é do mal.
E aí ele começa a agir completamente diferente, a atuação muda e ele vira um personagem completamente diferente. Eu acho ótimo que você falou clássico Crazy Joe, como se The Boy 2 fosse o grande clássico do terror. Eu esqueci que Crazy Joe era do The Boy 2. Nossa, mãe. Agora, você comparou esse filme com o filme de Tubarão. Mas pra mim toda a cena que foi o confronto da personagem da namorada com o Crazy Joe foi quase incompreensível. O filme é tão inventivo em toda parte do começo dele, e nesse ato final ele cai pra uma parada terror genérico blockbuster, parece que saiu da Invocaverso, pela quantidade de clichê que eles tentaram meter ali. Tipo, logo depois da cena que a namorada olha pra escada indo pro porão e fala, não vou entrar aí, eles fazem ela entrar em um monte de túnel escuro pra lutar contra o cara, que é uma cena que é iluminada só na lanterninha, é difícil de entender o que tá acontecendo. E aí o Crazy Joe aparece lá cantarolando a música do Candyman lá do Fantástico Fábrica de Chocolate, no meio do corredor escuro, não sei porquê, acho que só porque Candyman, então tem essa relação do nome, e também porque os filmes do Invocaverso geralmente tem uma parte que é alguém cantarolando uma musiquinha mais infantil de um jeito assustador. Eu não sei, eu achei que ficou muito aleatório. E assim, é bem óbvio qual vai ser o destino do protagonista desde o começo. É claro que ele vai ser o novo Candyman. E aquele ferimento na mão dele, que tá ficando um negócio tenebroso, é óbvio que aquilo ali vai dar, a mão vai sair e vai dar espaço pro gancho que vai entrar pra ele virar o Candyman. E é claro que essa cena acontece. E, aliás, acontece muito bem. Você diria que é um gancho pra continuação? Esse filme aproveita bem os elementos do primeiro filme, mas ao mesmo tempo eu acho que a história dele, a estética dele, é tudo tão original que ele nem precisava, falar a verdade. E em alguns momentos, associar esses personagens novos aos personagens do filme antigo mais atrapalha do que ajuda. Inclusive é engraçado que a Virginia Madsen e o Tony Todd, os dois estão creditados aqui, mas os dois têm uma participação muito pequena no filme. Parece mais uma ponta que fizeram por educação, sabe? A Virginia Madsen, ela tá no filme só por voz, ela gravou uns áudios novos lá do estudo da Helen dos anos 90 pro personagem escutar. E o Tony Todd foi bastante anunciado até. Falaram que o Candyman original ia voltar, a voz dele tá no trailer. Mas é aquilo, não vai pro filme esperando ver o Tony Todd, não. Ele só aparece no último plano do filme, que colocaram um efeito de rejuvenescimento facial tão grande nele que parece que quem aparece ali é um deepfake do Tony Todd. E aí entra aquela dúvida, se o Tony Todd aparece só na última cena do filme, como que tem Candyman no resto do filme? E isso é uma coisa muito legal, que é como eles mudaram a história e ressignificaram todo o personagem do Candyman. O que rola nesse filme é que o Candyman não é só o Daniel Hobtail. Ele não é só uma pessoa. O Candyman são vários homens negros da história local que foram vítimas de injustiça, de preconceito, de violência policial. E são histórias boas. O Candyman principal desse filme era só um cara estranho que gostava de dar doce para as crianças. E que acabou sendo assassinado por um monte de policiais por uma coisa que ele não fez, um crime que ele nunca cometeu. O personagem do Professor Enredo conta que tem vários Candyman diferentes, fala do caso deles. Eu gosto disso porque combina com o aspecto da lenda urbana também. O Candyman não tem uma origem específica, ele tem várias origens. Mas o que eu acho que esse filme faz muito bem é que isso é explicado dentro do universo também como um tipo de mecanismo de defesa psicológico geral da população negra ali da região. Tem uma frase muito boa do Professor Enredo, que ele fala: o Candyman não existe, o Candyman é como nós lidamos com o fato de que essas coisas aconteceram e de que elas continuam acontecendo. Que é mais fácil para eles construir um monstro ali do que encarar a realidade, que é mais assustadora ainda. E essa crítica continua em alguns detalhes bem legais. Toda a parte da arte do filme é uma crítica à gentrificação de Cabine Green, em que eles só desistiram dos projetos habitacionais, demoliram tudo e fizeram um novo projeto ali para transformar aquela área numa região nobre. E eu gosto muito da comparação que eles fazem também com as abelhas, dos grupos de policiais invadindo os lugares, sendo comparados com o enxame. E o filme, no geral, é muito bom fazendo essa crítica com essas comparações, metáforas, mas tem alguns momentos nele que pra mim fica um pouco óbvio demais e acaba ficando um pouco meio Black Christmas 2019, que parece que foi escrito por um estudante de cinema. A cena que eu tô falando, na verdade, é bem específica, que é a cena das garotas no banheiro do colégio. É uma cena meio filler, um monte de adolescente falando o nome do Candyman do banheiro do colégio sendo assassinada. Só o jeito que ela é estruturada que eu achei meio esquisito. Que na metade da cena entra uma garota negra no banheiro e ela imediatamente sofre bullying. E parece que ela tá na cena só por obrigação. Parece que eles colocaram ela aparecendo ali só pra mostrar que essas garotas que o Candyman tá matando são racistas também. Porque esse filme ele faz bastante isso. Ele coloca todo mundo que morre pra ser
muito babaca pra você torcer pro Candyman o filme inteiro. E essa cena me pareceu meio desnecessária. Eles, em vez de mostrar o Candyman fazendo uma parada mal, eles têm que colocar, não, olha só, elas são escrotas também, hein? Mas ao mesmo tempo eu acho legal que o filme sabe que tem esses momentos que falta sutileza e ele coloca um comentário metalinguístico nisso, com uma crítica de arte. Quando ela olha pro que o Anthony fez, aquela arte dele na exposição, e fala, nossa, mas isso tá literal demais. Mas toda essa questão é uma das coisas mais peculiares aqui, eu acho que mais divergem do filme original. Nesse filme eles colocam o Candyman quase como uma figura vigilante, como uma reparação histórica que está se vingando do racismo que essas pessoas sofreram e ainda sofrem. O que é uma ideia muito boa pro novo Candyman, mas não é o que o Tony Todd fazia no Candyman original, não. E até nesse filme mesmo tem uma cena de flashback que ele mata uma garotinha negra e eu fiquei, ué, gente... A motivação do Candyman nesse filme não faz sentido. Então a cena final em que ele mata todos os policiais racistas ali, ela é meio aleatória se você for analisar a lógica do personagem. Porque ele tá matando muito mais gente do que de fato invocou. Eu acho uma cena muito boa também, mas ela me decepcionou numa coisa, porque o filme todo fica falando, são vários Candyman, já tiveram vários Candyman. Falei, pô, se eles vão fazer um final que já vai um pouco nessa bagaceira do Candyman sair matando geral, podiam fazer 25 Candyman aparecendo de uma vez, sabe? Apareceu Candyman no Candyverso pra sair matando todo mundo. Porra, isso seria muito maneiro. Como a gente já falou, violência policial é um dos grandes temas do filme, né? Uma das grandes críticas. O que eu acho curioso é que, apesar disso ser bastante marcado nos flashbacks, no tempo atual, o Anthony, que, cara, é o principal suspeito de vários assassinatos, porque ele chega no lugar, vai embora, as pessoas morrem, e não tem nenhum policial atrás dele. Tirando na cena final, que o Crazy Joe, de fato, chama os policiais, e aí tem toda a cena da injustiça lá. A polícia não tá atrás dele, eu acho isso meio louco. Mas o que eu acho que é o mais difícil no final, assim, é que ele é muito acelerado. O filme tem um ritmo mais lento, ele toma seu tempo no começo, vai preparando as coisas, até que chega no final, as cenas passam muito rápido. E aí você tem a sensação de que ele tá sendo terminado correndo, principalmente o lance todo da revelação do Crazy Joe, que na prática foi bem inútil, porque não tinha diferença nenhuma. Eu acho que isso foi uma questão mal resolvida de roteiro, que é pra onde a história tava caminhando, não combinava com a mensagem que eles queriam passar. Porque eles queriam fazer essa cena da polícia matando o protagonista vestido de Candyman, mas sendo um cara inocente no final. Só que ao mesmo tempo eles estão construindo o filme todo pro protagonista de fato ser o novo Candyman. Você vai vendo ele surtando, perdendo a noção de realidade. Só que se ele realmente virasse o Candyman no final e atacasse a protagonista, isso ia dar motivo de fato para os policiais atirarem nele. Então isso não podia acontecer. Então eles meteram o personagem do Crazy Joe ali para transformar o cara no Candyman à força, sendo que ele já tava com a mão podre virando Candyman. Eu acho que seria uma cena muito mais impactante se ele só abraçasse o Candyman, tipo, ele cortasse a própria mão fora pra colocar um gancho. E essa última cena da polícia tinha uma coisa que tava me incomodando. Ela só foca na cara da protagonista o tempo todo, enquanto os policiais chegam e atiram no cara que tá deitado no colo dela. Eu fiquei me perguntando, cara, acho que eles teriam atirado nela também, né? Tipo, acho que eles não seriam seletivos, vou atirar só no cara que tá com um gancho na mão deitado ali. Eles teriam atirado em todo mundo, né? Mas aí, é claro, o filme não teria final, então não pode acontecer. Mas enfim, o filme tem seus problemas, acaba caindo nos clichês deslocados, mas isso não nega que é um filme muito bem feito, que tem uma mensagem muito importante para ser passada e uma continuação muito digna do filme original do Candyman. Foi uma boa surpresa pra gente esse ano, a gente gostou bastante desse filme e a categoria que a gente coloca ele é muito bom. Que tem uma cena que eles vão num jantar, igual tem o jantar lá no primeiro filme com a galerinha lá da universidade, tem um jantar nesse com um cara que é um figurão do mundo da arte. E o nome do figurão do mundo da arte é Jack Hyde. Que por acaso, Karina... É um dos caras do Urge. Não. Ah, Não. Mas é assim. O quê? O quê? Quê? Ah, eu fiz uma conexão mental que caiu em Urge aqui. Não, tô falando que Jack Hyde, Karina, é o nome do chefe de 50 Tons de Cinza, o chefe da Anastasia. Que, por acaso, também é o meu irmão perdido do Christian Grey. Por que você sabe isso? Eu não sei!